Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Dizer da alegria mais uma vez de pensarmos nas coisas de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis. Muito bem, 2 Reis, capítulo 2, verso 14. A palavra de Deus diz assim: as crianças saíram, né? Vamos lá. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas. Onde está? E disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro lado, e Eliseu passou. É aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é instigadora da nossa vida e evoca posturas as mais diversas daqueles que são seus. Ajuda-nos a pensarmos sempre na tua palavra, influenciados pelo teu Espírito, para nos guiar à tua verdade, porque assim ela vai santificar o coração de cada um de nós. Fala conosco e alimenta as suas ovelhas, é a nossa oração em clamor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eliseu fala aqui no verso 14, é Eliseu quem está falando, tá? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Onde que está o Deus de Elias? É engraçado, porque no Antigo Testamento é comum nós termos pessoas que mencionavam Deus como sendo o Deus de determinadas pessoas. Eu nem sei se, na verdade, por exemplo, a Bíblia chama de Deus de o temor de Isaac. Ele vai demonstrando, então, a vida dos filhos que prestavam atenção em Deus e adjetivavam Deus de acordo com a relação que seus pais tinham com esse Deus. Espero que seja também essa a nossa relação com Deus, de maneira que os nossos filhos venham a adjetivar quem Deus é como fruto da relação que nós, pais, temos diante de Deus. Era esse o caso. Eu sempre disse a vocês que um texto difícil para mim é o texto de narrativas do Antigo Testamento, ou do Novo, tanto faz. Eu só estou voltando no Antigo para... A gente está estudando bastante Novo, vamos voltar um pouquinho para o Antigo. Então, na verdade, como ele é um texto narrativo, que nós temos ali a conclusão de determinados fatos e atos que aconteceram, que foram narrados na primeira carta de Reis, aconteceram na vida de Eliseu. De Elias, desculpa. E Eliseu ficou impressionado quando ele chama para trocar, porque Deus vai levar a vida de Elias. Eliseu diz: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. E ele diz lá: você me pediu uma coisa difícil, mas se você vir exatamente no momento em que Deus me levar, então a tua vontade será realizada. Naquele momento sai Elias, Deus busca ele e leva, separa por um redemoinho, e busca ele e leva numa carruagem de fogo. E ele vai para o céu. E Eliseu vê, Elias rasga o seu manto, deixa um pedaço do manto para trás, e é justamente aquele manto que ele pega, porque Eliseu está absolutamente apavorado. Uma coisa é você substituir um pastor picareta. Uma coisa é você assumir um ministério, quer seja na igreja ou dentre os ministérios na igreja, de pessoas que não tinham compromisso nenhum com Deus. Você assumir determinados lugares onde seus antecessores foram ruins, no mínimo você tem que ser um pouquinho melhor do que ele. Não é possível que você vai repetir uma situação como essa. Mas não era o caso de Eliseu. Eliseu vai substituir nada mais, nada menos do que Elias. Um grande homem de Deus. Ele foi tão grande que no Novo Testamento, quando Jesus Cristo no Monte da Transfiguração vai se metamorfosear para dar um consolo aos seus discípulos, porque depois de mais de 400 anos de silêncio, finalmente o profeta prometido no Antigo Testamento havia se manifestado, mas parece que ele vai morrer, e com a sua morte a sensação era de que tudo ia acabar. Jesus então se transforma para dar um consolo aos seus discípulos. Nesse sentido, quem estava presente num momento tão importante da história da salvação, é nada mais do que Moisés e Elias. Elias representando os profetas, Moisés representando o Pentateuco. Por isso que, na parábola do rico e do Lázaro,
ele diz: deixa eu voltar para a casa de meus pais para que eu diga para eles não fazer exatamente o que eu fiz, porque senão eles vão parar onde eu parei. E aí ele diz assim: não, pode deixar, eles têm a Moisés e os profetas. Dentre os profetas, o representante Elias. Se ele quiser, ouçam-nos. Porque nem mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos, eles se deixariam persuadir. Olha que interessante. Então Elias não é qualquer coisa. Elias é um cara singular, teve experiências com Deus na condução do seu povo totalmente singulares. E Eliseu é agora quem vai substituir Elias. Como é que faz para substituir um camarada que vai para o céu, que morre desse jeito? É um redemoinho que separa e uma carruagem de fogo que leva. Já pensou um negócio desse? Até a morte do cara foi uma morte espetacular. Não simplesmente ele morreu, enterra o cara como todo mundo. Até a morte do cara é diferente. Um negócio singular. Muito bem. Então é por isso que ele evoca naquele texto, quase como um clamor: onde está o Senhor, o Deus de Elias? É uma pergunta que ele faz, e a resposta a essa pergunta, obviamente, como é um texto narrativo, se encontra nos textos anteriores. 1 Reis 17, a primeira resposta está lá. Está no verso 1. 1 Reis 17, verso 1, Elias o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Elias o tesbita. Na verdade, o Deus de Elias é um Deus de desafios. Elias era insignificante, pessoalmente falando, insignificante. Sai de Tisbé, eu nunca nem sei se você já ouviu, Tisbé é um lugar desconhecido, obscuro. Ele não é um figurão, ele não tem projeção social, mas Deus não precisa destas projeções para fazer a sua obra. O que ele precisa são de pessoas que não tenham medo, que sejam ousadas para fazerem aquilo que Deus está mandando fazer. Elias chega nada mais diante do rei Acabe, diz que não vai se curvar, porque Baal não é o Deus verdadeiro. Ele está falando diante do rei. Você tem uma noção lá, os dois reis estão tentando saber se eles vão para a guerra, e 400 profetas estão dizendo: pode ir que vai dar certo, manda, mas não tem certeza que não tem mais ninguém. Chama a vida de Micaías. E o camarada chega na presença de Micaías e diz assim: pelo amor de Deus, Micaías, vê lá o que você vai falar, porque o clima já ganhou, tomou conta, nós estamos quase comendo churrasco antes da vitória. Então vê lá o que você vai falar. E ele diz: eu vou falar o que Deus mandou. E toda vez que uma cidade era perseguida e vencida, as duas pessoas que primeiro rodavam era o rei, para desestabilizar a ordem política, e o sacerdote caía fora, o pescoço ia para longe. Então, Micaías estava indo diante do rei, sabendo que a cabeça dele estava prêmio, ele estava preso. Quando ele fala o que ele tinha que falar, o rei diz assim: então eu vou para a guerra e depois, quando eu voltar, a gente resolve. Fica e trata a vida desse Micaías aí a pão e água. Tá vendo? Ser profeta nunca foi uma coisa fácil. Falar a verdade, não precisa ser grosso para falar a verdade, basta falar a verdade, que é extremamente complicado. Por quê? Porque nós andamos num mundo caído. Nós temos esses primeiros problemas com a verdade, e certamente quando Deus chama a cada um de nós, Ele espera, como Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia. Timóteo, reaviva o dom que há em ti, porque alguma coisa estava acontecendo na vida de Timóteo que Paulo se viu evocado e obrigado a incentivar a Timóteo para que ele não se encastelasse. Deus não chamou a vida dos seus filhos para viverem de maneira contínua encastelados. E aí, então, Elias vai diante do rei Acabe dar essa mensagem, onde aquilo literalmente caiu como uma bomba. Por quê? Porque exatamente o que estava acontecendo eram as festas. Se você tirar alguém da indigência, alguém das ruas, da prisão, da bebedeira, das gangues, do tráfico, da prostituição, das drogas, isso é evocado como alguma coisa boa. Agora, tira alguém das festas para você ver. Quem tem filho sabe como é que é. O dia que seu filho disser assim: eu vou na festa, quando estiver no bem bom, você vai lá e tira seu filho da festa, você vai ver, Quinta Guerra Mundial está feita dentro de casa. O problema é que aqui agora nós temos banquetes no palácio,
e Elias chega lá e dizer, acabou a brincadeira, Deus vai parar, a chuva, não tem mais festa. Nossa, eu fico imaginando como é que o rei Acabe e toda a galera que estava na festa, quem é você para vir aqui no rei dizer que não vai ter festa, que negócio é esse? Exatamente, se não tem chuva, tem secura, se não tem secura, não tem plantação, se não tem plantação, não tem colheita, se não tem colheita, não tem comida, não tem comida, não tem festa. Na verdade, aqui na época de Amós, por exemplo, as mulheres dos ricos, chamadas de singelamente vacas de Baçã, lá no capítulo 4, é ele que está dizendo, não sou eu, esmagavam os pobres e necessitados e diziam aos seus maridos, dá cá e bebamos, porque eles querem festar. Na verdade, adiante, na época de Amós, as festas eram de beber vinhos em taças e ungir-se com o mais excelente óleo. Amós capítulo 6. Na verdade, eles dormiam em cama de marfim, em casas de pedras lavradas, casas de marfim, grandes casas, casa de inverno, casa de verão. Eu não tenho nenhum jogo de xadrez de marfim, velho. O cara tem casa de marfim, tá de brincadeira comigo. É muito dinheiro que rolar. Na verdade, Amós foi o período de maior prosperidade da história do Antigo Testamento, está lá em Amós. Mas Elias chega e diz assim, acabou a brincadeira. Parou, não tem mais nada. Outro banquete. O banquete de Esther. Esther é um livro dos banquetes. Só estou mostrando que os banquetes aconteciam, eram corriqueiros. Quer dizer, não um banquete como a gente está acostumado, um banquete. Do tipo que na época de Esther, o rei Assuero fez, que nada mais, ele deu uma festa que durou 6 meses. Eu não sei nem o que é isso, irmão. Uma festa que dura, eu não sei nem quanto que custou isso. 6 meses, 24 horas, os caras festando. Você acha que passa o final de semana festando e vem dizer assim, fui pra galera, comecei na sexta e terminei na segunda. Aqui os caras começavam em janeiro e terminavam em junho. Já pensou num negócio desse? Aí Elias chega e diz, acabou a festa. Segundo banquete, lá em Esther, logo em seguida do rei Assuero, teve um banquete menor. Na verdade, ele deu para o povo, a ralé. Ele não vai fazer um banquete como ele fez para a nata durante 6 meses, então ele faz uma festa mirrada lá, uma festa ruim, que durou só 7 dias. Já pensou? Começar na segunda e terminar na segunda-feira, uma festa de 7 dias. Para o povo, irmãos, para comer à vontade, para beber regaladamente, para não ter ninguém para colocar uma pausa naquela situação. Você imagina o tanto de comida, o tanto de bebida, o que é que não saiu numa festa como essa? Eu tomo um copo de vinho, Pai, Filho e Espírito Santo já fica do meu lado. Imagina o cara tomando 7 dias de vinho. Aí diz o texto, né? Depois do 7º dia, o coração do rei se alegrou. Tá de brincadeira, né? 7 dias bebendo, depois do 7º dia, depois de uma taça, já estou feliz, o cara depois de 7 dias, velho. É muita bebida. Cara, acho que já suava nem gotas de sangue, era gota de álcool. Terceiro banquete, a rainha Vasti deu uma festa para as mulheres na casa do rei. O que significa que Elias vem nesse ambiente de festas. Não é festa de Esther, mas é a festa de Acabe, onde no Antigo Testamento era comum que as festas acontecessem. E o que acontece é que Deus literalmente então chama a vida de Elias, o tesbita, que vem de Tisbé, que eu não faço a menor ideia onde é um trem lá bem no interior, não é uma cidade conhecida como, por exemplo, uma metrópole chamada Sodoma e Gomorra, você já ouviu, um lugar grande, um lugar onde cresceu os olhos dos pastores lá de Abraão. Então, ele literalmente vai nesse lugar, diz para o rei, a festa acabou, vai parar de chover, vocês podem parar de festar porque Deus não quer. De repente, alguém que sai de um lugar onde é absolutamente desconhecido e vai falar diretamente para o rei numa situação totalmente aversiva. Elias, que não era ninguém, pelo menos socialmente virou alguém. Mas virou alguém, não é do jeito que a gente está pensando, alguém desconfortável. Alguém que tem uma palavra que as pessoas não gostaram. Alguém que chegou em algum lugar e, amando de Deus, ele diz, não é mais para fazer assim, é para andar de outro jeito. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, vai parar de chover e vocês vão ver 3 anos sem chuva. Então, eu fico imaginando que muitos de nós têm dificuldades em relação a sermos obedientes a Deus. Por quê? Porque sermos obedientes a Deus, o próprio Jesus Cristo já disse isso no Novo Testamento. Eis que vos envio como ovelhas para um matadouro. É desconfortável. Não é só desconfortável nós temos uma postura de obediência em relação a Deus, é desconfortável porque nós precisaremos levar mensagens às pessoas ao nosso redor, que de repente seremos o alvo das pessoas. Nós seremos os protagonistas na história.
mas não tidos como o mocinho, tidos como alguém que estraga prazeres, alguém que estraga festas. E o Deus que Eliseu está evocando, dizendo onde é que está o Senhor, o Deus de Elias, é o Deus que chama Elias para experimentar desconfortos diante de Deus. A gente não precisa ser chato, irmãos. A gente não estou falando desse tipo de desconforto, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que as pessoas falavam a verdade e o povo de Israel ali contava com a simpatia de todo o povo. Mas o que eu estou dizendo é que, em alguma medida, em algum momento, a gente vai ser estraga-prazer de alguém. Pelo menos, estraga-prazer do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino, porque nós vamos levar uma mensagem que terá desconfortos da parte de quem vai ouvir. Isso está cheio no Antigo Testamento. Você tem a vida de Amós, quando Amazias, que era o pastor da igreja presbiteriana da época, a igreja presbiteriana é antiga, né? Então, ele era pastor da igreja presbiteriana da época, e ele vai pregar e ele diz assim, aqui não. Aqui é a capela de Westminster, aqui vem o rei, não vem falando que essas baboseiras, não pode pegar isso aí e ir embora. Ele diz, como é que é esse negócio? A Amós diz assim, só por causa disso sua mulher vai se prostituir, seus filhos vão ser vendidos. Ele dá uma paulada, porque negar a palavra de um profeta era literalmente negar a palavra de Deus no meio deles. Quando Tiago, porque não deu tempo de eu falar isso lá hoje de manhã, aqueles que vieram, que diz lá que o homem deve ser rápido para ouvir e tardio para falar, o contexto onde ele deve ser tardio para falar é justamente no contexto onde a palavra de Deus foi semeada no coração deles e eles não geraram, Deus não gerou a morte como eles geraram, Deus gerou vida através da palavra que foi implantada. Logo em seguida, ele diz assim, então tenham paciência, sejam mansos e rápidos para ouvir. Por quê? Porque as pessoas que eram rápidas para falar, elas não queriam permitir que as pessoas na sinagoga, naqueles momentos, falassem da palavra de Deus. Esse é o contexto. Normalmente, onde a palavra era ouvida era na sinagoga. E se Deus plantou a mensagem neles, foi porque eles ouviram na sinagoga. E se era para ser rápido para ouvir e não rápido para falar, é para não impedir que na sinagoga a palavra seja dita e ensinada à vida das pessoas. Nem todo mundo, como vocês, vai ser como eu, que prega nas novas sinagogas. Mas você vai pregar em algum lugar e você vai ver como não é fácil virar um louvor. A gente não quer. A gente quer o bem bom, a gente quer o conforto. A gente também não precisa ficar arrumando briga por aí, mas não precisa. Só fale a verdade em qualquer contexto. Você vai ver. E, literalmente, a gente vai passar por circunstâncias desconfortáveis. Porque o Deus que Eliseu está evocando, perguntando quem é o Deus de Elias é aquele Deus que busca desafios, levanta a vida de pessoas para desafiarem determinadas circunstâncias proeminentes em determinados momentos. Então, essa é a primeira coisa, onde está o Deus de Elias, é um Deus que está desafiando. Então, ele está evocando isso. Você está afim de buscar um Deus de Abraão, Isaac, Jacó, um Deus de Elias e Eliseu, um Deus de Daniel? Tem que se acostumar a viver desafios. Eu me lembro de ter ouvido no início do casamento, e o casamento entraria na rotina, e que isso pode empobrecer as relações. Eu me lembro que a Luzinete, uma das coisas que ela sempre teve desconforto, é que até agora a gente tentou até buscar uma rotina, mas não consegue. Porque quem vive do Evangelho não consegue viver rotina, porque cada hora tem um abacaxi para resolver. É desse jeito. E não pense que eu estou sozinho, não. Você só não vai seguir a Deus. Aliás, diga-se de passagem, já vou para outro argumento, só não vai seguir a Deus se for como as tribos de Israel. Quando literalmente dividiram, eram para passar o Rio Jordão, duas delas não quiseram. Elas não atravessaram o Rio Jordão, porque elas quiseram paz e sossego a qualquer custo. Paz e sossego a qualquer custo sempre custou muito. Sempre custou a verdade. Sempre custou as pessoas caminharem na presença de Deus. Paz a qualquer custo, Deus diz que a gente não deve buscar isso em momento algum. A qualquer custo, jamais. No que depender de nós, tem de paz com todo mundo. Mas no que não depender de nós, não tem o que fazer. A verdade é essa. Faz o que você quiser, acabe, porque não é comigo. Eu sou só uma atalaia para falar da sua verdade. Não tenha medo, irmão. Cuidado para alguns de nós
de tantas circunstâncias de desconforto que passarmos, podemos chegar em determinados momentos em que Paulo diz: reaviva o dom que há em ti. Deus não deu espírito de covardia. Tenha coragem de ir adiante. É isso que ele está dizendo. Este é o Deus de Elias. Segunda coisa, o Deus de Elias está não só desafiando, mas também está lapidando. Diz o verso 3. Aqui começa o treinamento dele. Retira-te daqui, Deus falando para Elias, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Então, na verdade, Querite era um lugar onde ficaria apenas Elias e Deus, ninguém mais. Deus está isolando a vida de Elias. Entretanto, eu me fiz, no mínimo, 4 perguntas. Por que Deus não agiu para proteger Elias de 4 maneiras diferentes? Primeira delas, poderia ter mandado Elias para um lugar onde Deus literalmente ficaria durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. E quem quisesse pegar Elias teria que passar ou pela coluna de nuvem ou pela coluna de fogo. Ele poderia ter feito isso. Poderia ter feito, quem sabe, como fez com aqueles anjos que estavam em Ló, onde aquelas pessoas que iriam estuprar homossexualmente aqueles homens que estavam em Ló, que eram anjos, e literalmente ele cega as vistas daquelas pessoas, e eles saem como que tateando, protegendo então assim a casa de Ló. Por que Deus não fez isso? Quem quisesse chegar perto de Elias simplesmente ficaria cego e não conseguiria jamais encontrar Elias. Ou por que ele não fez como ele fez com Moisés? Quando alguém quis cair para cima na vida de Moisés, Deus disse: como é que é o negócio? Põe todo mundo no meio aí, abriu a terra, engoliu todo mundo e fechou. E diz o texto que a galera saiu correndo, porque eles achavam que eles iam cair no buraco. Fica perto de quem é rebelde, você vai para o buraco igual. E eles gritavam, e havia uma gritaria de 6 milhões de pessoas. Onde determinado grupo de pessoas rebeldes, Deus matou todo mundo na frente desse povo para aprender que não era para ir contra Moisés. E o que eu fico absolutamente embasbacado é que a Bíblia diz que depois de um evento totalmente singular como esse, antinatural, onde Deus faz abrir a terra, a galera sente que vai morrer, fecha a terra e ouve os gritos das pessoas que estão morrendo. Era uma cena de horror. Diz a Bíblia que no dia seguinte tentaram matar Moisés de novo. Já pensou um negócio como esse? Abre a terra de novo, vai abrindo e fechando, abrindo, até o povo aprender. Por que não fez isso com Elias? Ou sequer, por que não fez, na verdade, como Elias fez posteriormente, onde ele diz: vem a mando de Acabe, 2 capitães de 50, e ele diz: se eu sou homem de Deus, vem fogo do céu e acaba com a raça de vocês, para aprender. E veio fogo do céu e matou, fez churrasquinho de 102 pessoas. Isso, por que ele não continuou com esse poder? Vem para cima de mim que eu vou mandar fogo do céu queimar vocês. Na verdade, tem muitas outras estratégias diferentes. E a pergunta que não quer calar é porque Deus leva a vida de Elias para Querite. Desculpa, sai de Querite e vai para... inicialmente para Querite, é isso mesmo. Por quê? Porque se alguém quiser prevalecer em público e apresentar-se diante dos homens, é preciso primeiro apresentar-se diante de Deus. A estratégia é exatamente aquilo que Jesus Cristo fez, uma mescla entre um ministério público dos holofotes e um ministério absolutamente privado. Ninguém vai ter sucesso diante de Deus e dos homens se não aprender que a vida cristã, por definição, é uma mistura de 2 elementos públicos e elementos privados. Elementos onde é preciso aprender a ficar em silêncio. É preciso aprender a não fazer nada enquanto Deus faz tudo. É preciso aprender a conversar com Deus. É preciso aprender a depender de Deus. Diz o texto de Provérbios sobre a necessidade de se desintoxicar de holofotes, onde não cobices os seus delicados manjares quando entrarem na casa de reis, porque são comidas enganadoras. Então Deus está chamando Elias, dizendo: sai agora daí, você está no holofote demais, você está na crista da onda, está todo mundo falando de Elias, agora vem para cá e fica só eu e você. Então Elias precisou em determinado momento ficar quieto. Veja que interessante que a segunda etapa do treinamento de Elias sai de Querite e vai para Sarepta, verso 8 do capítulo 17. Veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta. Então Elias sai de Querite, onde tinha um corvozinho, Deus sustenta ele, manda corvos trazer comida. Fico imaginando a cena.
Você pensa que é esse camarada que Eliseu vai substituir. Dá para imaginar. Os corvos vindo alimentar, não falava nada, só vinha, tá aqui a comida, Elias, sim senhor, eu estou indo buscar mais. Eu não sei onde eles achavam, na geladeira de alguém. Ia lá pegar. Eu fico imaginando se eu botar um pãozinho na minha casa lá e vier um bicho lá e pegar, se ele vai alimentar alguém que Deus está mandando. Porque aquele alimento tinha que sair de algum lugar. E o corvo buscava em algum lugar. Ia lá, levava. E eu fico imaginando Elias, o grande profeta de Deus, que falou ao rei, que desafiou as estruturas dominantes, corruptas da época, agora está esperando vir comida de um corvo, bebendo água de um córrego. Ele vai agora para Sarepta. Tem um ditado que diz assim, não há nada tão ruim que não possa piorar. Está mais ou menos acontecendo isso com Elias. Porque em Sarepta, ele pega uma mulher, a gente sabe a relação que existia dos judeus com as mulheres, uma gentia, piorou, uma viúva, pior ainda, pobre, se fosse rica pelo menos, faminta, à beira da morte e para piorar com o filho junto. Meu Deus, pensa na situação, velho. Ele sai, eu fico imaginando que ele estava naquele córregozinho, vendo o povo comendo e tarará, trazendo a comida, e agora ele diz, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Uma mulher como essa, não tem nem para ela, tem mais gente com ela, está esperando morrer, e eu chego exatamente nessa circunstância e nesse momento. Na verdade, Elias havia escapado da morte pela sede, mas agora parece que ele não vai escapar da morte pela fome. Aquela mulher, então, é desafiada a trazer comida para Elias. Diz o texto, no verso 8 ainda, que pertence a Sidom, Sarepta, e demora-te ali. Na verdade, ele ficou até dar os 3 anos lá, né? E ordenei uma mulher, viúva, que te dê comida. Aqui não diz como é que ele deu ordem para essa viúva. Fico imaginando, viúva. Eu não sei como é que Deus fez isso, né, exatamente. Vai vir um profeta aí dar comida para ele. Eu fico imaginando aquela viúva recebendo, mas não tem nem para mim, eu vou morrer, eu vou dar comida para quem? É um negócio surreal. Tudo que está acontecendo com Elias é surreal. E diz o texto, ele se levantou e foi para Sarepta, chegou à porta da cidade, estava ali uma viúva, literalmente apanhando lenha. Chamou e disse, me dá um pouco de comida. Essa mulher diz lá no verso 12. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho cozido. A panela já esvaziou faz tempo. Tem somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos de madeira e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. A gente vai comer e vai morrer, porque acabou a comida. Rapaz, Elias chega nessa circunstância de cheiro iminente de morte, de impossibilidade dos prováveis, das circunstâncias onde as portas estão fechadas, de situações onde humanamente não tem o que ser feito, onde ele chega lá e também Elias não trouxe com ele um burro cheio de comida e está dizendo, eu trouxe, Deus mandou, é para entregar para você. Elias chega numa situação como Átila fez, onde era um dos meus padrinhos de casamento, os nossos padrinhos de casamento. Átila chega e está colocando comida no mercado, ele não tinha dinheiro nem para ele, a mulher, sabe aqueles períodos que a gente não tem nem para comprar um picolé? Acontece isso, né, de vez em quando. E ele vai lá e começa, nós vamos no mercado, para quê? Para comprar comida de uma família, mas a gente não tem nem para nós. Não, Deus mandou, mas como assim, está maluco? Meu marido pirou. E ele conta a história de que ele vai pegando a comida e botando dentro do carrinho, e a mulher dele no mercado vai tirando do carrinho e botando no mercado, porque nós vamos sair presos daqui. Nós não temos dinheiro, como é que vai dar comida para alguém? E aí ele termina, mulher, deixa o negócio, a comida aí, deixa que Deus vai dar um jeito. De que jeito? Não sei. Deus mandou eu pegar essa comida e levar para ele. Eu falei, meu marido vai roubar, nós vamos ser presos por roubo de supermercado. E chega lá na beira do caixa e aparece uma mulher e diz, você é o Átila? É. Então, Deus mandou eu vir pagar essa conta aqui. Pagou, sumiu, ele nunca mais viu essa mulher, foi lá e deu uma cesta para a pessoa que precisava. Presbiteriano, hein, gente? É presbiteriano do sapatinho que esquenta lá. O bicho é presbiteriano quente. Não tem negócio de moagem, não. Então, veja que era uma circunstância onde Elias chega numa situação como essa de morte. Por que é que Deus tirou a vida de Elias de Querite, que era um lugar que a gente já sabe que era para Elias experimentar sozinho vitórias na relação dele com Deus? Por que ele manda agora para Sarepta numa situação absolutamente que cheira a morte e não vida? Ele chega dizendo no verso 3, Elias disse para aquela mulher, não temas, faz o que eu mandei, me dá comida e depois a gente resolve. Elias era um homem público. Elias teve vitórias públicas. Mas Elias precisava aprender
a ter vitórias particulares. Eu vou repetir, Elias precisava, assim como nós, aprender a ter vitórias particulares. Por quê? Porque a nossa vida, nós precisamos aprender a termos experiências individuais com Deus. Experiências em público todo mundo gosta. Parece que as pessoas gostam das experiências em público simplesmente para poder dizer ao público que elas estão tendo experiências com Deus. Mais do que simplesmente ter no público uma experiência com Deus, que é inevitável. Nós estávamos num ambiente coletivo, a circunstância era coletiva. Nós experimentamos vitórias coletivamente, mas precisamos, como Elias, e Eliseu entendeu isso, que ele precisava ter vitórias nas suas experiências particulares. Ele não consegue falar de vitória para Acabe se ele não consegue falar de vitória para aquela viúva. Ele não consegue falar da vitória para um rei se ele não consegue falar da vitória para uma mulher. Ele não consegue falar da vitória para um estadista se ele não consegue ter vitória para uma pessoa que não tem socialmente relevância nenhuma. Mas Elias está experimentando individualmente vitórias, dizendo, não temas. Sabe qual foi para piorar? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. A recompensa daquela mulher, seu filho adoece e morre. Pensa na situação. Ela pegou a última comida que ela tinha e o profeta diz, faz o que eu estou mandando. Você está mandando, está aqui. Eu falei, bom, então no mínimo que se espera é que Deus ouviu as minhas orações e a gente vai prosperar, Deus vai mandar comida, sei lá, vai fazer pilim-pim-pim igual a feiticeira e vai fazer multiplicar o dinheiro. Alguma coisa Deus vai fazer. Alguém vinha aqui, como nas minhas andanças por aí. Só uma vez aconteceu isso comigo, mas de verdade aconteceu mesmo. Tá? Não é história de pescador, não, mas eu morava perto de uma barragem. Mas uma barragem, sim. Não é uma barragem, é um lago, tipo um lago, eu esqueci o nome lá, quilômetro 28 da Anchieta. Era mais ou menos um lago, mas daqui no asfalto dá um pouquinho. É uma represa. Daqui é lá no Riacho Grande. Daqui mais do mercado. Assim, era uma subida íngreme, depois uma descida íngreme e lá embaixo. Para não facilitar, para você ver que o peixe veio na descaída. Cheguei lá, tinha um peixe pulando na frente da nossa casa. De verdade, na história de pescador, de pecador pode ser, mas de pescador não. É verdade. Eu falei, o que é isso assim, no asfalto assim? Eu falei, é um peixe. Eu falei, será? Eu falei, meu Deus, eu fiquei até olhando para ver se o anjo já pegava o anjo saindo rapidinho assim, pega esse peixe. Fomos lá, era um peixe mesmo, sadio, cortamos, assamos e comemos. Foi a única vez que eu não precisei trabalhar porque o peixe estava lá. E não veio porque era para ele, meu amigo, para vir pulando naquela represa. Aí não, aí você está crendo mais do que eu, né? Vim pilim-pim-pim, uma subida, depois uma descida. Ninguém viu no meio do caminho. É mais milagre ainda, pelo amor de Deus. Aquele peixe passou na rua e ninguém viu. Tá de brincadeira, mano. Elias chegou lá, a única coisa que aquela mulher esperava, bom, se eu estou sendo obediente, o que você espera quando você está sendo obediente? Que a bênção de Deus se manifeste. É isso que ela esperava. O problema é que ela se manifesta com obediência e o que ela recebe em troca é literalmente a morte de seu filho. Na verdade, a reação daquela mulher, como seria a reação de qualquer um de nós, seria de absoluta decepção. Eu estou obedecendo e é isso que eu recebo em troca? Absoluta decepção. Você já teve a oportunidade de conversar com pessoas decepcionadas? Já teve a oportunidade, eu já disse hoje de manhã, das mulheres amarguradas. Pode ser mulher ou homem, tanto faz. Uma pessoa que contava, que fez a conta, que na matemática terrena iria dar certo. Deu dízimo, foi fiel, abençoou. Deu tudo em relação à obediência diante de Deus, e o que ela colhe é a morte de seu filho, seu único filho. Era uma viúva. O filho seria alguém, ela não teria mais filho. O filho seria alguém que cresceria para sustentá-la. Ela vê literalmente morrer todas as suas expectativas de algum tipo de possibilidade de ajuda da parte de Deus. Morreu. Adianta ser fiel a Deus e receber isso em troca? Então, Elias precisava ter vitórias particulares. Não só contra a fome, mas vitórias particulares contra as decepções na vida. O dia que você tiver a oportunidade de conversar com pessoas decepcionadas, mas pensa na decepção e carrega um pouco mais. Porque quando Elias chega lá, a morte havia acontecido exatamente naquele momento. E tinha um defunto fresco. Mas nada, podia ter morrido há 4 dias, tipo Lázaro, assim. Chegou lá, se tivesse aqui há 4 dias atrás, morreu, já enterrei, já passou aquele clima de velório, não tem mais o que fazer. Não, ele manda o servo dele e Elias vai andando, ele chega lá, o filho não deu tempo nem de enterrar, está fresco, irmãos. Fico imaginando, meu Deus do céu,
vai ser um camarada abençoado assim, onde ele, Deus, mas eu dei comida, Deus, eu abençoei, e ainda assim, podia ter morrido, beleza, o senhor quer levar, leva, mas leve em outra hora, exatamente, podia em todos os momentos, mas na hora que Elias passa, a morte daquele guri está lá, para literalmente aquela mulher decepcionada esfregar na cara de Elias, olha aí, ó, o que é que eu recebo. Como é que faz, Elias? Como é que resolve as minhas expectativas? A gente não vai conseguir ter vitórias em público falando contra as circunstâncias proeminentes se nós não experimentarmos, visitarmos uns aos outros, para as pessoas terem, na hora em que nós chegarmos, decepções absolutamente dominantes, onde elas vão dizer na nossa cara, e aí, pastor, o que é que eu faço diante de uma circunstância como essa? Eu obedeço e olha o que é que eu tive. Não é só a morte de um filho, é a morte de qualquer coisa que mate as expectativas das pessoas. E aí você chega lá e diz, meu Deus, o que é que eu falo? O que é que eu faço numa situação como essa? Eu disse para essa pessoa, vai por esse caminho. Ela até fez o que eu falei para ela fazer, mas no final, aquilo que eu mandei ela fazer, resultou num caminho de decepção. O que é que nós fazemos? Então, Elias teve o resultado dele, nós precisamos ter o nosso. A grande questão é que nós não conseguiremos ter vitórias proeminentes publicamente se nós não tivermos vitórias proeminentes individualmente. Para que você não ache que é coisa da minha cabeça, aí você tem agora a terceira batalha, que é lá em 1 Reis 18, mas Elias está lá, teve essas circunstâncias, poderia ter sido em outro momento, mas não foi. E Elias agora vai batalhar, onde diz o verso 1, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai apresentar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E o que ele vai acontecer agora? Literalmente no verso 20, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, ele está lá lutando com Deus lá atrás e é chamado para Querite. De Querite ele vai para Sarepta, de Sarepta ele vai para o Monte Carmelo. Agora ter aquilo que eu disse que talvez seja a origem. Como é que é o nome do filme? Os Vingadores? Não. A Batalha Final? Não. Como é que é aquele filme? Guerra Infinita. Aqui nós estamos assistindo a guerra. Começou aqui, o Thanos começou aqui, ó. Guerra Infinita no Monte Carmelo. Um baita de um abacaxi agora para Elias resolver. Passou por abacaxis diferentes, individuais, e agora passa por abacaxis novamente coletivos. Eu me lembro da vida de Davi, quando tinha uma determinada situação, onde estava Golias, e Golias se apresentava toda hora, no finalzinho da tarde, falava impropérios diante do povo de Israel. Tem homem nessa casa aqui não? É ninguém. E eu imagino que falava e blasfemava contra Deus, porque aqui quem manda sou eu. E até Saul, que era o mais alto do povo de Israel, batia no peito de Saul, até Saul tinha medo. E aí vem quem? Davi. E é engraçado que Davi chega lá, ele nem ia para a guerra, mas ele estava pronto para guerrear. Por quê? Porque Davi tinha experimentado vitórias particulares. Quando Davi chega e vê aquela situação, ele fica indignado e diz, vem cá, não tem homem no meio do povo de Israel não? Será que vou ter eu que resolver essa parada? Eu vou, se é esse o problema, eu vou. Olha o que ele diz. Pode deixar que eu vou matar o cara aí, porque Deus é comigo. Mas quem é você? Nem te conheço. Ele diz, fica tranquilo. Porque eu já matei um urso, já matei um leão, eu tenho vitórias particulares onde ninguém está vendo. Onde não tem holofotes. Onde não tem a percepção pública. Onde as pessoas, na sua maioria, não estão enxergando. Onde ali é que nós vamos testar se nós temos fé em Deus. Ali é que nós vamos verificar que nós não estamos brincando de ser cristão. Ali que a gente vai verificar se de fato Deus está nos ouvindo. Porque no meio do público, sei lá, vamos jogar a oração de todo mundo, alguma pega lá no céu e resolve, e pronto, pelo menos alguém está santo, e é isso que as pessoas fazem. Pastor, ora por nós. Por quê? Porque dá a impressão que se o pastor orar, Deus vai ouvir e vai resolver. Porque se orar, não vai resolver nada. E nós nos esquecemos que não dá para viver da espiritualidade alheia. Não funciona diante de Deus assim. Nós fomos chamados como embaixadores de Jesus Cristo. Nós temos papéis públicos que precisamos lutar contra as circunstâncias abusivas de maneira proeminente social. Mas haverá momentos em que a nossa luta precisa ser individual. Ninguém está vendo. Os holofotes se apagaram. Só existe nós
de Deus, a recompensa é nenhuma. Não tem olhar das pessoas para dizer homem bravo, homem firme, essa é mulher crente, isso é que é homem e mulher de Deus. Davi não ganhou absolutamente nada matando um urso e matando um leão. Ele estava resolvendo e fazendo a sua obrigação de pastor de ovelhas, só isso, não tinha ninguém vendo ele. Ele diz, mas mesmo assim eu vou diante, quem que é? Para proteger a ovelha, eu vou dar a minha vida. Sabe como é que fazia? Deixava a ovelha, o leão comer as partes moles, geralmente do abdômen, sobrava as partes duras, que ninguém quer, que é a cabeça e as patas. E ele ficava esperando, normalmente os pastores de ovelha ficavam esperando o leão comer, ele ia embora, ia lá, você fica imaginando o leão comendo e ali esperando. Correndo risco de vida, o leão dizia, mas o que você está me olhando? Não gostei da sua cara não, vou atrás de você. Já pensou? Igual o centauro que eu tinha na minha casa, era mais ou menos assim. Ele ficava quieto, se chegasse em determinado momento ele não gostava, ele ia atrás de você. Não tinha quem fizesse o centauro parar. Meu irmão, o centauro correu, só tem uma coisa para dizer, corre, mas não tem. Porque a hora que o centauro, que era o cachorro fila que nós tínhamos, corria, eu só tinha para dizer para você, corre, porque o centauro correu, ele não obedecia a ordem de ninguém, somente no murro para ele parar. E o centauro não era um leão. Muito menos um leão com fome. E os leões são territoriais, então não chega muito perto, não, porque eu quero comer, mas não gosto de ninguém me olhando, não. E aí ele comia, pegava aquele resto, a cabeça e as patas, levava para o dono do rebanho e disse, está aqui, ó, olha a marca do leão. Não fui eu que fiz churrasco com a tua ovelha, não, para mostrar que era um pastor fiel. Então pensa que Davi passa por essas circunstâncias, onde ele não teve aumento de salário, onde ele não teve as pessoas dizendo de Saul, esse matou milhares, e dizendo Davi, esse matou dezenas de milhares. Não havia cânticos elogiando a fidelidade de Davi. Não havia ninguém para observar, assim como José do Egito, que de fato aquilo que ele fez era o correto a ser feito. Por quê? Porque a coisa certa a ser feita, ela precisa ser feita porque é o certo a se fazer, independentemente da recompensa ou dos olhos das pessoas. O problema nosso é que às vezes nós somos motivados pelos olhos alheios. Sabe aquele filme Famintos? Parece que nós somos assim, olhares famintos, onde a gente gosta de dar determinados cargos à vida das pessoas para ver se, vamos dar lá, porque se ele for presidente dos adolescentes, da mocidade, se ele for presidente da Junta Diaconal, quem sabe ele vir na igreja. Que viagem, irmão. Não é cargo que vai fazer ninguém vir na igreja. Não quer vir, pode dar roça e ventia da casa, vai embora. Seu lugar não é dentro da igreja. Por quê? Porque não são cargos que sustentam a vida de ninguém. É a nossa caminhada diante de Deus. É o nosso desejo de andarmos diante de Deus. É o nosso quebrantamento individual. É termos a absoluta certeza daquilo que Jesus Cristo disse. Entra no teu quarto, fecha a porta, que teu pai que vem em secreto vai recompensar você. Nós temos batalhas que são públicas, mas precisamos de entender que existem batalhas individuais que Deus vai submeter cada um de nós só para ver qual é a fidelidade que existe, qual é a ressonância daquela batalha no nosso coração. Se nós somos homens ou mulheres de Deus para brigar publicamente, mas homens ou mulheres de Deus para brigar na mesma força e na mesma proporção, de maneira individual, sem receber recompensa nenhuma. Porque tem muita gente que só faz quando os outros estão olhando. Com Deus não funciona. Ele quer saber se a gente faz quando só Ele está olhando. Vai, Geraldo. E não pensa que eu não passo por abacaxis e portas abertas e fechadas, que Deus abre só como tentação para dizer, deixa eu ver o que o Geraldo vai fazer. Vai, Geraldo. E você olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém, você fica, meu Deus, entra nessa porta, não entra, não entra. E Deus está só observando para saber o que você vai fazer. E não pensa que eu sou o único, não. Porque você achava que era só o pastor que acontecia isso? Deus faz isso com todos os seus filhos. Deus estava lapidando o coração de Elias, não só para ele entender que Deus chama pessoas para desafios, mas estas pessoas que Deus chama para desafios são pessoas que Deus vai lapidar. E assim como ele fez com Elias, não se engane, ele vai fazer comigo e com você. Hebreus disse assim, que Jesus Cristo, preste bem atenção, aprendeu pelas coisas que sofreu. Se Jesus Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu, ele não tinha pecado nenhum, diz o Salmo. Eu não gosto de ler esse texto, mas está lá escrito, eu tenho que ler de vez em quando, mas eu passo bem rápido por ele assim, porque está lá escrito. Foi-me bom passar pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Alguém pergunta, por que eu passo por tanta dificuldade na vida? Para aprender a ser crente na vida. E é esse Deus que gosta de desafios, e chama pessoas para falar publicamente, que lapida o coração de Elias, é esse Deus que lá em 2 Reis 2,14, Eliseu, sabedor destas coisas, está agora clamando, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Porque ele não tem medo que aquilo que Deus fez com Elias, faça de maneira dobrada com Eliseu.
Agora, vou terminar, mas está comigo aqui, gostou? Está a fim de repetir as palavras de Elias, sabendo o que é que Deus fez com Elias? Está a fim de repetir, melhor dizendo, as palavras de Eliseu, sabendo o que é que Deus fez com Elias? Porque Deus é um Deus de desafios, de lapidações, mas é também um Deus de restaurações. Venhamos e convenhamos, diz lá o capítulo 19, ele foi para Querite, de Querite para Sarepta, de Sarepta para Carmelo, do Carmelo para uma caverna. E é a história que nós conhecemos que Elias finalmente entra na caverna. Cansou. Ser crente cansa. Falar a verdade cansa. Ser honesto cansa. Andar diante de Deus cansa. Ser fiel cansa. Não é porque a verdade cansa, é porque a batalha cansa. Onde Elias está indo tem batalha. Se não tem batalha pública contra Acabe, que quer? Ele disse, eu não morro enquanto Elias não morrer. Eu vou caçar esse camarada. E Deus diz, vai para um canto. E ele vai para um canto e tem que ficar esperando em Querite vir o corvo alimentar. Ele fica imaginando, meu Deus, eu sou um profeta, mano. Eu nem pedi para falar para o rei, eu vim falar. Eu tenho um baita, um baguá, como diz o outro. Conhece a expressão? Um baguá, é uma expressão boa, tá? É uma coisa grande, é um elogio. Eu tenho um baguá do ministério, agora eu vou ser sustentado por um corvo. Tá bom, eu vou ficar aqui. Agora sai, corguinho, acaba a água e diz, vai para uma viúva, uma gentia, uma mulher pobre, e só tem ela, o filho, vai morrer, todo mundo está de brincadeira comigo. Eu vim para este lugar. E aí, quando ele chega, a mulher dá comida, vem a morte, eu falei, meu Deus do céu, não acaba nunca. E quando ele chega no Carmelo, ele diz, pode vir quente que eu estou fervendo, porque para quem foi sustentado por um corvo, para quem bebia água sozinho, para quem agora vai para uma mulher, gentia, pobre, o filho primogênito morre, para quem venceu esses obstáculos da sede e da fome, mano, pode vir 500 profetas e eu vou acabar com a raça de vocês. Dito e feito, veio os profetas, vieram os profetas, colocou lá aquele negócio, clama, grita mais, enche de água, faz o que vocês quiserem, porque agora o negócio vai ser diferente, porque quando ele clama e vem fogo do céu, acaba com a raça de todo mundo. É isso, eu estava acostumado, com fome, com sede, Deus me sustentava, a morte veio, e eu acabei de ressuscitar uma mulher, eu tenho experiências individuais diante de Deus. Imagina que ele ia correr do Monte Carmelo, ele era um homem preparado. As pessoas preparadas para vencerem publicamente são as pessoas que foram preparadas para vencerem individualmente. Se nós não temos lutas individuais, não somos homens e mulheres capazes de serem levantados por Deus para terem vitórias públicas, porque todo mundo que Deus levanta para ter vitória pública são as pessoas que têm vitórias particulares. Olha para Jesus Cristo, foi exatamente do mesmo jeito. Nem o nosso Senhor, o nosso Mestre, foi diferente. Eu vou ali orar, vem comigo? Venho. Os caras estão dormindo, você não puder nem orar comigo, nem um instante. A situação aqui não é de brincadeira. Vamos embora, meu amigo, eu tenho que orar mais. Por quê? Porque essa casta só se expulsa com jejum e oração. E dá lá Jesus Cristo conversando publicamente, orando individualmente, e indo coletivamente, e indo individualmente. E ele tem vitórias diante de Deus, a tal ponto que ele é capaz de dizer publicamente na ressurreição de Lázaro. Ó Deus, eu sei que o Senhor me ouve. Na verdade, o Senhor sempre me ouve. Quando? Individualmente. Quando eu estava clamando lá não tinha ninguém, eu sei que o Senhor me ouviu. Quando eu estava clamando lá não tinha olhos, eu sei que o Senhor estava prestando atenção nas minhas orações. Quando eu clamava por circunstância, onde a igreja estava dormindo, eu sei que o Senhor olhava para mim. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. A minha relação contigo é próxima, a minha relação contigo é aberta. Não existem obstáculos impeditivos entre eu e o Senhor. Eu só estou falando isso para as pessoas em público saberem como é a minha relação individual contigo. Às vezes a gente não experimenta os carmelos da vida, porque nós não somos pessoas que têm buscado individualmente. Você achou mesmo? Porque, pastor, ora por isso. Irmão, vai ter circunstâncias que você não vai ter ninguém para orar por você, você e Deus. E ora que Deus responde. Eu não sou mediador, só tem um e é Jesus Cristo, e meu nome não é Jesus, é João Geraldo. Lá, agora na caverna, Querite, Sarepta, Carmelo e Carvelo. E caverna. Na caverna, cansou. Não é que ele não teve vitórias, é que as lutas desgastam. Assim mesmo. O que é que Deus fez com Elias desgastado? Eu já estou terminando. Primeira coisa, deu comida. Segunda coisa, deixou ele dormir. Terceira coisa, botou ele em convívio com outras pessoas, 7.000, que ele achou que estava sozinho. E Deus diz, mas eu conservei 7.000. Primeira coisa, deu comida. Segunda coisa, deixou ele dormir. Terceira coisa, volta lá e convive com o povo, porque sozinho a gente não dá conta de levar a nossa vida diante de Deus. Deus restaura as pessoas. Deus é um Deus restaurador.
Eliseu sabia disso. É por isso que Eliseu, em 2 Reis, capítulo 2, verso 14, ele diz: onde é que está o Deus de Elias? Senhor, onde é que o Senhor está? Ele não tinha medo. Apesar de Deus ser um Deus que levanta a pessoa para desafios, Eliseu estava disposto a ser essa pessoa que vai desafiar alguém. Apesar de Deus ter lapidado o coração de Elias, ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus podia lapidar seu coração. E na certeza de que Deus restaurou a vida de Elias, porque até Elias cansou. A gente pode entrar nessa briga, porque se a gente cansar, tem remédio do céu, tem renovo do coração de Deus. As circunstâncias têm alívio. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, e diz Jesus Cristo, e eu vos aliviarei. Se a gente está cansado, é para aliviar, mas para depois ter guerra pública, guerra privada, cansei. Deus alivia, guerra pública, guerra privada, cansei. Deus alivia, guerra pública, guerra privada, e aí Deus te chama. É melhor a gente ter guerra pública e privada, cansar e Deus renovar, porque se a gente não quiser nenhuma dessas coisas, diz Lucas capítulo 13, na parábola da figueira estéril, a partir do verso 7, para que vai ocupar essa figueira inutilmente a terra? Pode cortá-la e jogar fora, porque ela não presta para nada. Diz Jesus Cristo, se o sal não tiver para salgar, não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Irmãos, se nós formos pessoas inúteis, não há razão para nós permanecermos vivos na face da terra. Se você está vivo hoje aqui, você está nos acompanhando pela internet, está vivo, literalmente, Deus tem um propósito conosco. O propósito de desafios, de lapidações e restaurações. Se eu não quero isso, sinto muito, a gente faz parte de sermos candidatos a acelerarmos a fila do INSS espiritual. E ela vai andar rápido e você é o próximo da fila. Então eu já disse, Deus, eu estou até cansado, de fato cansa, traz desgaste, mas é só uma descansadinha, eu vou, fica tranquilo, porque eu estou à sua disposição. É por isso que Isaías diz, a quem enviarei? Quem aqui há de ir por nós? Ele diz assim, envia-me a mim. Porque se a gente não falar isso, Deus vai dizer, então eu vim buscar você. Porque a gente não tem razão para ocupar a terra de maneira inútil. Porque Deus não quer nada inútil na face da terra. Nosso papel na face da terra, fomos chamados para desafios, para embates públicos e privados, amando e ordem de Deus, onde Ele quiser, na hora em que Ele mandar. No dia que Ele fizer isso e a gente cansar, fica no pit stop espiritual, dá um tempinho, Deus vai resolver a sua situação, vai dar comida e sono, você vai viver no meio da igreja e depois volta. Porque se acostumar com esse lugar de sossego a qualquer custo, de paz de qualquer maneira, de silêncio da alma sem querer fazer absolutamente nada, Deus levou Moisés no vigor dos dias, vai deixar a gente ocupando para nada? Mas pode levar embora aqui, porque é um a menos para dar problema. Leve embora enquanto ainda está fiel e deixa eu trabalhar com o restante para fazer o que eu preciso fazer com essas pessoas. Mas não se engane, essa pergunta de Elias, de Eliseu, é no mínimo uma pergunta provocadora. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele estava desafiando, lapidando, restaurando. E mesmo sabendo disso, ele faz a pergunta, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eu quero que você vá para casa. Diz a Bíblia que a gente tem que confessar Jesus Cristo como Senhor. E a Bíblia diz que o nosso Senhor está à direita de Deus Pai, governando todas as coisas de acordo com 1 Reis. Então, onde está o Senhor? Nós já sabemos que o Senhor está governando. E você precisa dizer, Senhor, do jeito que o Senhor usou Elias, do jeito que usou Eliseu, do jeito que usou Moisés, do jeito que usou Daniel, do jeito que usou Isaías, do jeito que usou os profetas, do jeito que usou Jesus, do jeito que usou os apóstolos, do jeito que usou as pessoas que o Senhor levanta, do jeito que usou Timóteo, Senhor, usa-me a mim. Eu sei que tem circunstâncias que vão ser horrorosas. Eu sei que às vezes eu vou estar andando sozinho e vou lidar com circunstâncias decepcionantes, que cheiram à morte. E eu vou chegar exatamente naquela hora. E as pessoas vão dizer, e aí, eu vou na igreja e é desse jeito que eu faço? O que eu faço? E você vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você não passou por essa experiência, irmãos, eu queria orar para que Deus lhe desse o privilégio de passar por ela. De você entender a agonia que existe em coração de pessoas que passaram por decepções com a vida. E você vai chegar lá e dizer, Senhor,
Vamos orar. Senhor, me ouve. Não tem mais ninguém aqui, ó. Se for resposta, alguma coisa acontecer, o Senhor me ouviu, porque não tem mais ninguém que está sabendo dessa situação. Só eu sei dessa viúva. Senhor, ouve a minha oração. Diz a Bíblia que Deus ouviu. Sabe por quê? Porque você pode orar. E que diz a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu vos concederei. Ore em secreto, em circunstâncias angustiantes, sozinho. E quando você orar, Deus vai responder as suas orações. Não tenha medo. Venha para fazer parte desse grupo de pessoas com este espírito de Eliseu. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Desafiando, lapidando e restaurando. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Não sei como é que você veio hoje. Você pode ficar de pé então na sua casa também. Fica aqui o desafio para sermos pessoas que multiplicam essas perguntas na história. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela de fato é tão clara e inspiradora, porque ela evoca de nós atitudes, ó Deus, em público e atitudes no privado. É bem verdade que talvez muitos de nós tenham medo do privado, tenha medo de passar por essas experiências, porque não saberemos o que fazer. Mas Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não só nos momentos de vida, de alegria, de festa, onde cheira morte e decepção, Jesus está conosco. Dá-nos graça a Deus, porque às vezes não dá nem tempo de conversarmos com ninguém. Somos só nós e o Senhor. Então, assim como Elias, assim como Eliseu, ouve a nossa oração. Ouve o nosso clamor. Olha para nós, o Senhor nos colocou em circunstâncias que, da nossa escolha, jamais estaríamos ali. No meio de uma viúva, pobre, gentia, filho único morre, sem comida, meu Deus, que situação deplorável. Mas o Senhor levanta cada um de nós para andarmos em circunstâncias deploráveis. Andarmos em circunstâncias onde a morte é esfregada na nossa cara. Andarmos em situações onde o medo está literalmente reinando, onde parece que a esperança se cessou e a última gota de obediência que existia foi morta com o sol da decepção. Mas nós temos Jesus, aquele que é o nosso sol, que brilha desde a eternidade. Brilha sobre a nossa vida em público e em particular. Brilha, Deus, nas nossas lutas em conjunto e nas nossas lutas sozinho. Quando não tem... Olha para nós, Pai, quando estamos no nosso quarto, sequer temos força para orar, sequer temos fé para acreditar, sequer temos convicção para falar, sequer somos tão dependentes como deveríamos ser. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a coragem de Eliseu, de querer passar pelas mesmas experiências de Elias, mas sabia que precisava de espírito dobrado. Deus, se Eliseu sabia disso, eu acho que nós precisamos de 3, 4, 5 vezes mais do espírito de Eliseu. Porque por nós mesmos, quando a decepção for levantada, a gente, quem sabe, vai se decepcionar junto. Quando a morte for esfregada, quem sabe a gente morre junto. Quando a dúvida se estabelecer, quem sabe nós duvidamos juntos. Nós não fomos chamados para isso. Somos chamados para levar nesse ambiente as boas novas de certeza, as boas novas de vida, as boas novas de uma satisfação de andar na tua presença. O Senhor abençoou aquela viúva, a viúva de Sarepta. Ó Deus, dá graça, abençoa cada um de nós. Quem sabe não temos nem nome das pessoas, mas nós nos lembramos da sua face, nós nos lembramos dos seus rostos, nós nos lembramos da cara de decepção, nós nos lembramos de um coração derrotado. Nós lembramos de pessoas que sequer têm coragem de chegar diante de ti. E o Senhor nos levou para esses lugares. Exatamente como levou Elias naquela hora. A morte estava cheirando, estava fresca. Mas também ali vinha o frescor da vida. O frescor de alguém que, como Jesus, eu estou falando, eu sei que o Senhor me ouve. Deus, nós queremos ter experiências onde o Senhor nos ouça. Nos ouça individualmente. Nos ouça no nosso particular. Nos ouça sem holofotes. Nos ouça sem olhares. Nós não somos famintos pelos olhares alheios. Nós somos famintos pelo teu olhar.
Nós não somos famintos pela aprovação alheia, mas somos famintos pela tua aprovação. Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha para a igreja presbiteriana do Cruzeiro, presencial ou remota, em nome de Jesus. Olha para aqueles que nos visitam, em nome de Jesus, e dê graça nas experiências individuais. Nós queremos vivê-las. Não para simplesmente demonstrarmos aos outros que as temos, mas para convivermos contigo e termos a absoluta certeza de que o Senhor é o nosso mediador. E se nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter a certeza de que fomos ouvidos. Não somos nada socialmente, mas o Senhor nos ouve. Não somos relevantes socialmente, mas o Senhor ouve e atende o nosso clamor. Nós queremos ter essa certeza e passarmos por essas experiências para que as convicções do nosso coração se tornem cada vez maiores. E se existe alguém aqui na caverna hoje à noite, que em nome de Jesus o Senhor mande sair, o Senhor vá restaurando, porque o Senhor também é um Deus de restauração. Lapida os nossos corações, mas restaura aqueles que precisam de restauração. Ó Jesus, em nome de Jesus, dá-nos uma igreja restaurada. Dá-nos uma igreja presbiteriana do Cruzeiro lapidada. Uma igreja, ó Deus, que não tem medo de repetir as mesmas frases e palavras de Eliseu, ainda que saibamos agora quais foram as circunstâncias em que foram ditas. Deus, dá-nos agora onde está o Senhor de Elias e diremos mais onde é que está o Senhor de Eliseu. Nós queremos que seja o nosso Deus. Manifesta-te na nossa história como igreja, como corpo de Cristo reunido neste lugar, de maneira pública ou individual, como pai de família, como mãe de família, como homem, como mulher, casado ou solteiro, lá no nosso quarto sozinho, nós queremos orar e temos a certeza de que somos ouvidos celestialmente. E se cansados estivermos, queremos ser restabelecidos pelo Senhor, porque do céu tem renovo, no céu tem restauração, no céu tem bênção de Deus para nós. Se tem alguém caído, levanta. Se tem alguém ferido, cura. Se alguém morreu, ressuscita. Se tem alguém decepcionado, coloca a esperança do céu, para que tenhamos uma igreja como Elias andava diante de ti. Para que tenhamos uma igreja cheia de pessoas como Eliseu andava diante de ti. A pergunta agora não é onde está o Deus de Elias, mas onde está o Elias de Deus. Nós queremos ser novos Elias. Nós queremos ser novos Eliseus. Faz-nos assim. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção renovadora, desafiadora, lapidadora do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.